coloque de pé, amada igreja. Neemias, capítulo 4, verso 10. E essa tradução é a tradução que eu queria. Neemias, capítulo 4, verso 10. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos orar. Amado Pai, soberano Deus, em cuja presença nós nos encontramos essa noite, te agradecemos por cada vida, por cada irmão que está aqui. Venha falar conosco, Senhor. Venha nos fazer sair diferente ao qual maneira nós adentramos na tua casa. Que possamos sair, Senhor, com o refrigério do Santo Espírito em nossos corações, renovados, purificados e transformados para essa semana que vai começar. É isso que nós pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. Diz bem assim: os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais força, e os escombros são muito, nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Podeis aceitar, meus queridos irmãos? Está escrito bem assim, aqui: os trabalhadores viram um monte de entulho, de caliça, de escombro, e falou: isso é muito trabalho, nós não vamos conseguir reconstruir os muros. E é assim, irmãos, eu estava pensando esse dia, e chegou um irmão, começou a conversar comigo, e começou a falar de matinhos, começou a falar dos pregadores, começou a falar do templo áureo da cidade, das igrejas, como era grande, como Deus, como Deus trabalhou, fez maravilhas, e agora não está fazendo mais, a cidade está diferente. E eu e ele começamos a ver um monte de defeito, da igreja A, da igreja B, do irmão A, do irmão B. Sabe o que eu achei interessante? Achar o defeito é muito fácil. Eu para achar o defeito na vida dos outros é fácil. Mas quando você vê um defeito, vamos dar um exemplo aqui: essa lâmpada está torta. Marcelo, essa lâmpada está torta. No outro dia veio a pessoa: Marcelo, essa lâmpada está torta. Mas não podia ir lá e arrumar a lâmpada? Então, meus queridos, hoje eu quero dizer para vocês que o tempo é o tempo de ver o defeito, mas é o tempo de arrumar, ter atitude. A palavra de Deus nos diz no livro de Neemias, que é um livro da restauração espiritual de Jerusalém. Primeiramente, Jerusalém, ela voltou a ser povoada pelos judeus. Então Ciro fez um decreto e liberou que os judeus voltassem para a sua pátria. E eles voltaram para a sua pátria. Quando eles chegaram em Jerusalém, estava destruída os muros, queimado. A desolação e a miséria era aparente. E quando eles chegaram lá, viram um templo destruído. Então, primeiramente, eles perderam a identidade espiritual, perderam a segurança, porque o muro era a segurança da cidade. Então, quando eles estavam lá, eles estavam desolados. E a Bíblia nos diz, se você tiver com a Bíblia aberta, e o Luan me ajudar, lá em Neemias capítulo 1 e verso 3, eles me responderam: e o restante, os que sobreviveram do exílio se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação, e as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Neemias falando: quando eu ouvi essas palavras, eu me assentei, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Senhor dos céus. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Nós falamos, está uma frieza espiritual. Nós falamos: olha, está feio o negócio, Brasil, mundo. E quando você recebe uma notícia triste de uma pessoa que você amou, você não fica triste? Jeremias, ele chorou, ele lamentou. Esse alguns dias, não foram pouco não, foram 4 meses, ele orando e jejuando pelos seus irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo numa época de apostasia, de negação da fé. As pessoas não vêm mais na igreja. Agora tem o Covid para ajudar para não vir na igreja. Além dessas coisas, nós estamos sendo pressionados, assediados pelo mundo.
pelas suas ideologias. E quando nós ouvimos isso, nós devemos ficar tristes, irmãos. A Bíblia diz que a gente tem que se compadecer do próximo, ser complacente. E Jeremias, quando ele ouviu isso, ele ficou triste. Ele falou: eu vou orar pelos meus irmãos, eu vou orar para que essa situação não continue assim, eu vou orar para que mude esse quadro. Ele orou durante 4 meses. E um dia, ele foi se apresentar ao rei Artaxerxes. Isso acontece 420 a 440 antes de Cristo. E o governo persa mandava no mundo. E ele era copeiro, o copeiro servia ao rei. Quando ele foi se apresentar ao rei e levar o vinho, e o rei Artaxerxes olhou para ele e viu que ele estava com um semblante triste. E o rei perguntou: por que você está assim, Neemias? Aí a Bíblia diz que ele orou mais uma vez. E quando ele ora, ele clama ao Senhor, ele fala: ó vive, ó rei, a minha cidade está destruída, e os portões estão tudo queimados, e eu não estou feliz com isso. E o rei pegou-se e compadeceu. Deus pegou o coração do rei e deixou mole aquele coração. Falou: Neemias, você vai ser o governador de Judá, você vai levar materiais para reconstruir o muro, e você tem a minha autorização. Irmãos, primeira coisa que nós aprendemos: nós não devemos conformar com a situação que está, com essa situação de apostasia, todo mundo fraco na fé, ninguém vai na igreja, todo mundo reclamando, só falando do defeito. Não é tempo agora de a gente ficar olhando defeito, é tempo de a gente trabalhar. Como é que é acreditado? Quem olha o tempo não se... Como é que é, Maneixe? Quem olha o tempo não semeia? É assim, quem olha o tempo não semeia. É tempo de trabalhar para o Senhor. Neemias pegou a sua comitiva e foi. E a Bíblia nos diz que ele, quando ele foi fazer, né, a obra do Senhor, ele foi trabalhar. A Bíblia diz no capítulo 2, verso 8, olha lá, meus queridos, 2 e 8, Neemias, capítulo 2 e verso 8, diz bem assim, ó: a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Todo aquele que se levanta e fala: eu vou ajudar, eu vou trabalhar, eu vou estar junto, eu não conformo com isso, Deus vai estar com essa pessoa. E já no capítulo 2, no verso 12, põe aí, fazendo um favor, irmão, 12 agora do capítulo 2, diz que ele chegou em Jerusalém, chegou em Judá. E quando ele chegou à noite, e ele viu a cidade que estava em desolação. Primeira coisa que ele aprendeu e ele nos ensina essa noite: quando nós queremos fazer algo para o Senhor, queremos mudar uma história, queremos um avivamento, queremos que o Senhor mude o cativeiro, mude a situação, nós devemos ter prudência. Ele chegou à noite, não falou para ninguém que estava na cidade, e foi olhar a cidade. E ele viu que tudo estava destruído, os portões, e ele se lamentou. E ele pegou de manhã cedo, conversou com os sacerdotes, com cada família, com cada irmão que estava lá. Se você pode me ajudar a colocar Neemias capítulo 4, 17 e 18. Ele fez a reunião com todo o povo e falou: nós vamos reconstruir esse muro. E o muro que cercava a cidade de Jerusalém dava 1.600 metros. E esse muro dava 8 metros de altura e com 3 de largura. A obra era grande. E ele chamou toda a cidade, todos os homens, todos os valentes, mulheres e crianças, falou: nós vamos reedificar. E o rei nos autorizou a fazer esse serviço. E eles começaram a fazer a obra do Senhor. E o que reconstruíram a muralha ou os muros, os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia uma obra e com a outra segurava uma arma. Irmãos, se você tem no teu coração o desejo de fazer a obra de Deus, o desejo de trabalhar na seara do Senhor, o desejo de mudar uma situação,
Irmãos, eu não estou feliz com a situação de Matinhos. Eu não estou feliz com a situação do meu trabalho, espiritualmente falando. Eu não estou feliz com a apostasia, com os irmãos que deixaram a fé. Eu não estou feliz com isso, o meu coração dói, o meu coração fica triste, o meu coração não se alegra com isso. Mas quando a gente vai fazer a obra de Deus, primeira coisa, você tem que ter prudência, você tem que ver o território antes, não falar nada para ninguém. Aí você prepara os seus ajudantes, convoca o povo, e quando nós partimos para a obra, para a peleja, nós vamos colocar a mão na massa, no arado, mas tem que ter espada, tem que ter arma. Mas eu vou fazer uma pergunta para você: crente anda com arma? Não, crente anda com a espada, que é a palavra de Deus. Nesses dias de frieza e apostasia, não há outro jeito, não há outra escapatória para o servo de Deus, a não ser a usar as armas espirituais. Eu me lembro que uma vez a minha esposa entrou no trabalho, e entrou uma moça que perseguia ela, inventava falso testemunho, e eu e minha esposa sofrendo com essa situação. Até que um dia eu falei para minha esposa: olha, nós vamos só orar, não vamos brigar mais. E nós oramos, clamamos ao Senhor, fomos humilhados. Mas eu quero dizer, para a honra e glória de Deus, a moça que perseguia Camila roubava, a moça que perseguia Camila inventava falso testemunho, e a moça que roubava a Camila foi descoberta, levou a conta, e a Camila continua no emprego aí. As nossas armas são espirituais. Neemias entendeu isso e falou: olha, vocês vão trabalhar e vão ter a enxada na mão e a espada na outra. Só que quando você começa a fazer a obra do Senhor, quando você começa a fazer para Deus, o que acontece? Se levanta pessoas contra. Diz que lá em volta tinha Samaria, e o governador de Samaria era Sanbalate, e tinha os seus amigos Gesem e Tobias. E eles queriam acabar com essa obra, não queriam que os muros fossem reedificados. E Neemias começou a trabalhar. E o interessante, e a Bíblia nos diz que essa obra de reconstrução, eu fico imaginando, com todo o equipamento que nós temos hoje, com toda a facilidade, todo o transporte, para fazer uma casa, com todos os maquinário, a equipe própria, leva um mês. Neemias, para edificar essa muralha, demorou 52 dias. Mas o interessante é que eles reconstruíram a muralha. Só que nessa muralha havia 12 portões. E por que Deus fez questão que esses portões fossem reconstruídos? Porque o povo judeu passou 70 anos na Babilônia. E na Babilônia tinha uma entrada, uma porta muito grande. E cada entrada que tinha em Babilônia, ou na Pérsia, ou em Suzã, que era a capital do reino persa, para cada porta era oferecida a um deus ou uma divindade. E Deus falou: não, na Jerusalém, na habitação de paz, eu vou colocar portas que têm simbologia, que é oferecida ao único Deus. Irmãos, eu não sei o que vocês andam fazendo, com quem que vocês andam falando, mas tome cuidado, tome muito cuidado, tome cuidado. A Letícia falou, é muita coisinha pequena que a gente faz, mas afasta da presença de Deus. E o povo tinha assimilado isso, ainda tinha a cultura antiga da Babilônia, dos Medos e Persas. Aí Neemias reedificou 12 portões, 12 portas junto com o muro. A primeira porta que eles edificaram era o chamado a porta das ovelhas, ou a porta dos gados. Essa porta é onde passavam os animais que iam para o templo e iam ser sacrificados. Essa porta estava destruída. Foi a primeira porta que foi consagrada pelo sacerdote. Era a porta mais importante. Essa porta das ovelhas, que era consagrada, sacrifício, era uma porta que o sumo sacerdote tinha cuidado, os sacerdotes trabalhavam nela. E nós percebemos que essa porta, muitas vezes, está fechada. A porta das ovelhas, da santificação, da consagração,
E o mais interessante, Jesus diz lá no Evangelho de João 10, 7 e 9: eu sou a porta. Quem passar por mim, salvar-se-á e achará pastagem. Irmãos, há em muitos lugares, principalmente em Matinhos, que a porta da consagração, a porta das ovelhas está fechada. As almas não estão entrando no caminho que devem entrar. Não estão se consagrando aonde se deve se consagrar. Hoje nós estamos virando uma legalidade. Hoje é mais importante agradar os homens do que agradar a Deus. A primeira porta que tem que ser reconstruída é a porta das ovelhas. Mostrar para todos que a salvação vem em Cristo Jesus. Mostrar para todos que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Mostrar para todos que Jesus continua operando. E se não está acontecendo, esperamos no momento certo. A primeira porta a ser reedificada foi a porta do sacrifício. A segunda porta foi a porta dos peixes, aonde pescavam e lá se passava com todos os frutos do mar. Essa porta de peixe, meus queridos e amados irmãos, me lembra Lucas capítulo 5, verso 10, que quando Jesus ensinava na praia, a multidão oprimia ele. E ele entrou num barquinho e falou para os discípulos que estavam ali, Pedro, Tiago e João: faz-me andar em alto mar. E Jesus foi até em alto mar com eles. E Jesus chega para eles: vocês pescaram nessa noite? Não, Senhor, a noite inteirinha não pegamos nada. Jesus fala: olha, lança a rede do lado direito. Eles lançaram a rede e pegaram uma grande multidão de peixes e foram a pique, quase afundaram o barco. E de repente aqueles discípulos olham para Jesus e vê o milagre, e Pedro fala: afasta de mim, Senhor, porque sou um pecador. E Jesus olha para ele e fala assim: não, vocês agora vão ser pescadores de homens. A porta que está fechada em muitos lugares, irmãos, é a porta de ganhar almas. Porque nós estamos preocupados hoje em ganhar crente de outra igreja. Nós estamos preocupados hoje em convidar a pessoa de outro ministério para vir na igreja. Mas enquanto as almas estão sofrendo, estão padecendo, quantos corações precisam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos e meus amados, eu tenho um gerente e ele não deixa falar de Deus. Ele não permite, ele tira sarro dos crentes. Ele não gosta de crente. Mas ele entrou no vale da sombra da morte e foi para a cirurgia. E eu falei para ele: fulano, eu posso orar por você? Ele falou: pode. E eu peguei o celular, abri no Salmo 23 e orei para ele. E falei do amor de Deus. E ele fez a cirurgia e voltou da cirurgia. Voltando da cirurgia, sabe qual é a primeira coisa que ele me vê? Fala: bom dia, Marcela, bom dia, fulano. Fala: obrigado pelas orações. Irmãos, as almas estão cedendo, irmãos. Tem corações aí que parece ser duro, mas quando vem o bálsamo da palavra, quando eles ouvem a palavra do pregador, mas quem leva a mensagem no coração é o Espírito Santo, eles não aguentam a presença desse Deus. Deus precisa dos seus servos para levar a preciosa palavra andando e chorando. É tempo de restaurar a porta dos peixes. É tempo de haver salvação como nunca houve. A outra porta que era importante era a porta velha. Só para retificar os irmãos, a porta das ovelhas está escrito em Neemias capítulo 3, verso 1. A porta dos peixes está escrito em Neemias capítulo 3, verso 3. E a porta velha, a porta antiga, está escrito em Neemias capítulo 3 e verso 6. O que isso quer dizer? Era um caminho velho que os pastores passavam com as ovelhas ali. E aquele caminho era um caminho que era pacífico e não havia dificuldades para o pastor nem pelas ovelhas. Primeiro pelo caminho, segundo pelos animais, segundo pelos bandidos. Era um caminho antigo que se devia ser usado. Sabe o que eu aprendo com isso? Hoje, em nossos dias, está tendo um novo tipo de evangelho. Hoje, em nosso dia, tem o evangelho da prosperidade, o evangelho coach. Hoje tem o evangelho triunfalista. Hoje é tudo para suavizar e enaltecer o homem.
Paulo diz bem assim, Gálatas capítulo 8 e verso 9. Ele diz bem assim para a igreja: insensatos Gálatas, quem vos ensinou a ser instruído a outro evangelho? Se um anjo aparecer do céu e pregar outro evangelho que seja anátema, irmãos, nós não devemos mudar isso aqui. Não devemos inventar meio para atrair pessoas. Não devemos falar para o ser humano que ele está certo e vai continuar certo, não. Irmãos, o evangelho ele é confronto. Jesus chega para a mulher samaritana e fala bem assim: olha, você tem 4 maridos, o que você tem não te pertence. Jesus chega para aquele mestre de Israel: você é mestre de Israel e não entende que tem que nascer de novo? Jesus chega para o príncipe rico: olha, você tem todos os mandamentos, mas vende tudo que tem e me segue. Jesus, quando vai falar contigo e comigo, ele não vai suavizar, ele vai falar onde você precisa mudar. Você está errando nisso e naquilo e tem que mudar. Esse é o evangelho que nós pregamos. Se você quer ouvir coisa boa, vai em outro lugar, porque a palavra de Deus é confronto. Diz lá em Neemias capítulo 6 e 16: devemos andar no caminho antigo. O evangelho não tem que ser mudado ou adulterado. Outra porta importante também é a porta do vale. A porta do vale está em Neemias capítulo 3 e verso 13. Essa porta ela dava direta para os vales. O que é um vale? É um lugar com várias montanhas, mas o vale tem depressão, é um lugar baixo. E quando você passa por um vale, conforme for a situação, você pode ser roubado ou você pode morrer pela dificuldade, que é um lugar ermo. E o vale, toda vez que nós lembramos de vale, nós lembramos de tristeza. Vale da morte, vale da sombra e da morte. E crente pode passar por vale? Pode. A Bíblia nos diz lá em Salmo 23 e 4: ainda que eu ande pelo vale da... O que isso quer dizer para mim e para você? Que o crente ele tem que ter confiança em Deus. Saber que em momentos da nossa vida nós vamos passar por dificuldade. Saber que em momentos da nossa vida que não vai acontecer o que nós queremos. Que em algum momento da nossa vida Deus vai dizer não. O vale da confiança. Mas muitas vezes nós parecemos o povo do deserto. Nós queremos poupar em alguma coisa, nós queremos dar um jeitinho como Abraão deu. Não. Quem confia no Senhor espera. E quem espera, espera com paciência. Espera crendo e sabendo. E o povo de Israel tinha perdido a confiança no Deus Todo-Poderoso. Outra porta que foi reconstruída, foi importantíssima, foi a porta do monturo, ou a porta do lixo. Está lá em Neemias capítulo 3, verso 14. Essa porta, ela dava direto com um vale. Ela dava direto de encontro com um vale de Inom. E nesse vale era jogado os lixos e até os bichos mortos ou até cadáveres. O que acontecia lá? Lá havia uma decomposição dos corpos dos animais mortos e mais o lixo, que soltava um gás metano, e havia um fogo que nunca se apagava e consumia, onde Jesus fala que o verme come e o fogo não se apaga. Nesse vale era o vale do lixo. Tudo que não era bom era jogado ali. Essa porta é importante também, porque a Bíblia nos diz bem assim, que tudo aquilo que não está de bom no nosso coração tem que ser jogado fora. 1 Coríntios 11, 23 diz bem assim: examine o homem a si mesmo. A Bíblia diz lá em Apocalipse 22 e 11: quem é limpo, se limpe mais. Quem é sujo, se suje mais. Essa porta do monturo, ela tem que ser retificada. Essa porta do exame tem que estar todo dia em nossos corações. Porque eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Uma vez eu briguei com a minha esposa. E eu briguei e eu fui o errado da briga. Mas na minha cabeça, o certo era eu.
E eu nem me lembro a briga, mas a briga foi tão forte que Deus revelou até para minha mãe. E eu, no meu coraçãozinho, estou certo, falei o que devia ter falado. Mas Deus foi trabalhando no meu coração, até que Deus falou de um jeito tão forte, igreja, que doeu a minha alma, e eu vi como que eu era um lixo mesmo, e que eu não devia ter falado aquilo para minha esposa. Sabe o que eu quero dizer para vocês essa noite? Que tem algumas coisas que estão no nosso coração que tem que ser tirado fora, tem que ser jogado na porta do monturo. E quando Deus falou comigo, Ele não falou assim: ô meu servinho, não, foi bem forte, você errou, você fez isso, aquilo e aquilo, e isso me doeu na alma, eu me senti mal, me senti um miserável. Essa porta tem que estar aberta, a porta do monturo. Toda vez que nós adentrarmos na presença de Deus, devemos fazer como sumo sacerdote, se purificar, limpar as nossas vestes, tomar um banho, pegar o sangue do cordeiro, passar na orelha, estar puro na presença de Deus. Quando Moisés viu aquela sarça, o que Deus fala para ele? Não chegue aqui, não pise, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Onde é que esse pé tem pisado? Onde esse pé tem andado? Com quais são as pessoas que eu tenho andado? Diga com quem tu andas. Essa porta tem que ser edificada, meus queridos. A porta das águas, meus queridos. A sexta porta está em Neemias capítulo 3 e 15, que era a porta onde dava no tanque de Siloé. Nessa mesma porta houve uma festa, e nessa festa havia purificações com as águas. E nessa festa havia toda aquela nação de Israel lá. E nessa festa Jesus põe-se de pé e dá um grito, e diz bem assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva sairão do seu ventre. Jesus, quando ele conversou com a mulher samaritana, ele fala bem assim: ó, você está com sede, você veio beber água aqui no poço de Jacó, mas se conheceres o dom da vida, a água viva que fala contigo, tu lhe pediria e lhe daria. Jesus está dizendo para mim e para você que Ele é a fonte de água viva. Quem crê nele não vai ter sede. Quem crê em Jesus vai ter uma vida abundante, porque a água, por onde ela vem, ela é vida, ela transforma, ela muda. E a Bíblia nos diz lá em Jeremias bem assim: o meu povo cometeu duas maldades. A mim, um manancial de água viva deixaram, e cavaram para si cisternas rotas, que não retém águas. Essa porta da fonte era necessária, para que o povo entendesse que somente em Jesus nós temos vida, e vida com mudança, que Ele é a água viva entre as nossas vidas. A outra porta importante também era a porta de número 10, é a porta dos guarda ou da inspeção. Essa porta era o seguinte, era a porta do rei, e quando os guardas iam passar ali, havia toda uma inspeção, eles olhavam, eles examinavam aqueles guardas. Quer dizer que toda vez que nós vamos estar perante ao nosso Deus, nós devemos estar com toda a armadura de Deus. Como que nós vamos para uma batalha sem armadura? Sem o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Então essa porta era de suma importância. E outra porta que era importante era a porta que tinha a porta dos cavalos. Nessa porta tinha os animais, e esses animais eram guardados pelo rei também para a inspeção e para a batalha. Mas na Bíblia diz, e fala em Apocalipse de cavalo, fala de julgamento e de justiça. Irmãos, uma coisa que eu tenho percebido, e isso já tenho percebido já há mais de 20 anos, quase 20 anos, que a mensagem de Deus é uma mensagem de amor, é uma mensagem de renovação, é uma mensagem de esperança. Mas se engana, pensando que Jesus só é amor. Não, Jesus, a palavra de Deus diz que Deus é um fogo consumidor, horrenda
E a horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Eles esquecem que Deus há de julgar, há de condenar aqueles que não foram fiéis, aqueles que não ouviram a sua voz. Irmãos, eu vou falar uma coisa bem verdadeira para vocês. Quem não quer em Cristo Jesus, vai para o inferno. Quem não está em Cristo Jesus, não faz parte com o Pai. Quem não anda com Cristo Jesus, não está enxertado na oliveira. Aquele que não faz a vontade de Deus, não está com Deus. Mas eu vejo que o evangelho que é pregado nesses últimos dias é assim: o rapaz é um porco e o pregador fala: não, você é ovelha, continue desse jeito, continue com essas mesmas obras, não venha para a campanha aqui que nós vamos orar por você 7 dias. Isso não é evangelho. Evangelho é mudança, é transformação, e evangelho é julgamento na custa e a justiça. A Bíblia diz bem assim: buscar primeiramente o reino de Deus e o que mais, irmãos? E a sua justiça. A palavra de Deus, ela vai cumprir, a justiça de Deus vai se cumprir. Não é a justiça do homem, não é a justiça desse mundo, como a Bíblia diz em Isaías, são trapos de imundícia perante Deus. Mas a justiça de Deus não falha, ela vê como Nabote foi enganado, mas Deus cumpriu e tratou com a família de Acabe. Deus é um Deus justo e santo, e a sua justiça, o seu cetro, ainda vai julgar as nações, vai julgar os mortos e os vivos. Se coloque de pé, igreja. Mas o que eu acho mais maravilhoso de tudo isso, que os portões foram reconstruídos. Mas como diz a palavra de Deus, eles olharam e viram a caliça, não, é muita pouca gente para a obra. É muita pouca gente para trabalhar, é muita coisa para fazer. Ah, desse jeito que vocês estão fazendo não vai dar certo. Mas Neemias não. A boa mão do Senhor era com ele. E ele mostrou: vamos fazer com prudência. Vamos orar antes. Para fazer a obra tem que orar. Orou 4 meses. E conseguiu retificar os muros. Até que quando ele estava terminando a obra, mandaram os emissários para ele: olha, vem cá, nós queremos conversar com você. Ele falou: não, pode parar, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. E ele repetiu essa palavra várias vezes. Irmãos, Deus, nesses últimos dias da igreja, Ele quer reconstruir algumas coisas da nossa vida que foram quebradas, algumas coisas que foram queimadas. Deus quer reconstruir na nossa vida. Portas que eram para estar abertas, eram para ser portas funcionais, estão fechadas em nossas vidas. Portas que não eram para estar quebradas, é a principal porta, irmãos, que Jesus sempre está batendo. Jesus sempre está querendo entrar nessa porta. É a porta do nosso coração. Mas a Bíblia diz que Neemias, com a reconstrução dos muros, trouxe um avivamento, um renovo espiritual. E foi tão maravilhoso que ele teve um companheiro chamado Esdra. E Esdra reedificou o templo. E teve o profeta Malaquias e o profeta Ageu para ajudar nisso. Que ele fala: olha, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. E Malaquias fala: olha, vocês não estão dando dízimo, estão deixando de ajudar a casa do Senhor. Israel voltou a florescer, foi edificado o muro, foi edificado as portas, foi edificado o templo, e a alegria voltou, e naquele tempo foi instituído a sinagoga. Irmão, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é o teu pensamento, mas é tempo de a gente olhar o entulho e vamos trabalhar. É tempo de a gente fazer com prudência. É tempo de a gente reconstruir algumas coisas que Deus quer que sejam reconstruídas na nossa vida. Nesse momento nós vamos orar, só que hoje eu vou fazer diferente. Hoje quem vai orar por nós aqui, por essa igreja, no final, a irmã Vera, vem aqui. Você vai fazer essa oração aqui por nós. Aqui. Eu saudo a igreja com a paz do Senhor e vamos orar. Senhor Jesus, estamos gratos, Senhor, e humildemente, por ouvir a Tua palavra, Senhor. Sabemos, Senhor, da necessidade, Senhor.
Há quanto tempo, Senhor, tu sabe que eu queria falar sobre essas portas. Mas a primeira porta que deve estar aberta nesse momento são nossos corações. Receber a tua palavra, Senhor. Nos reformarmos, Senhor. Estarmos prontos, Jesus querido. E ganhar almas para o teu reino. Trabalhar pela tua casa. Lutar, Senhor, por todos. Ter a necessidade, o sentimento pelas almas, Senhor, que estão perdidas. É isso que nós estamos aqui, Senhor, na tua casa e bendizendo e te adorando a ti pela tua santidade, porque tu és o Filho do grande Deus e tememos a ti e estamos gratos pela salvação e por tudo que tu tem nos dado. É isso que nós te agradecemos e pedimos no nome do teu Filho amado, ó Deus, que continue nos abençoando, mas com sabedoria e entendimento para continuarmos na caminhada desta jornada. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa semana que vai iniciar agora, até estava falando com a irmã Neide ali, talvez quinta-feira nós não vamos ter o culto. Eu vou confirmar com o pastor, o pregador que vai vir aqui, o pastor Maurício.